Oi pessoal, estamos no ar aqui na UFN TV com mais uma edição do programa Universo Acadêmico Entrevista. E o tema desta edição do programa hoje vai falar sobre o investimento na ciência. Nós já temos aqui na tela os nossos convidados, os nossos participantes desta edição. Eu começo apresentando a Bruna Tasqueto, que vai estar comigo, minha colega de UFN TV, vai estar junto na condução desse programa. Tudo bom, Bruna? Oi, Jareta, tudo bem? Prazer fazer parte dessa discussão sobre a ciência, ainda mais quando a gente sabe que a ciência é a esperança, né, para o enfrentamento dessa pandemia. Verdade, falou tudo, Bruna. A gente está vendo os nossos participantes aqui na tela, Bruna. Já eu começo apresentando a vice-reitora da Universidade Franciscana, a professora Solange Binotto Fagan. Nós temos também a diretora da Academia Brasileira de Ciências, professora Márcia Barbosa, e também o coordenador do programa de pós-graduação em nanociências aqui da Universidade Franciscana, professor Alencar Machado. Também dou as boas-vindas para eles. Pessoal, a gente desde já agradece a disponibilidade de vocês de estarem conosco neste programa aqui na UFN TV, no programa Universo Acadêmico Entrevista, para falar sobre o investimento na ciência. E a primeira pergunta já que eu trago para vocês é justamente assim, a nossa geração está vivendo essa pandemia do coronavírus e talvez o coronavírus ele seja uma espécie assim de momento que está expondo exatamente uma série de deficiências da humanidade. E aí eu pego aqui, por exemplo, deficiências econômicas, sociais, humanas e sem dúvida nenhuma deficiências científicas. A gente está observando uma série de situações aí que estão mostrando a vulnerabilidade dos países para combater essa pandemia. Eu direciono essa primeira pergunta para a professora Márcia Barbosa, professora. Nós não estamos, de certa forma, com a pandemia do coronavírus, pagando o preço, professora, mais caro que poderíamos pagar por conta de falta de investimento na ciência, por falta de comprometimento na ciência e principalmente por conta de uma educação includente de pesquisa. E aí eu me refiro exclusivamente ao Brasil, professora. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada pela pergunta. A grande questão que as pessoas estão se fazendo é: a ciência vai nos salvar? E a resposta para isso é: como é que a ciência brasileira pode salvar se desde 2016 nós temos um corte no financiamento científico que pegou e reduziu pela metade se eu comparar com 2013? Como é que a ciência brasileira vai poder nos salvar se nós temos, em cima desses cortes de 2016, crescentes cortes e contingenciamento? E eliminação de rubricas e cortes de bolsa. Então, o Brasil foi pego, desculpe o termo, de calças na mão. Por quê? Porque nós não estamos financiando já há muito tempo e agora nós estamos precisando de soluções, recursos humanos. Isso vai mais além. O Brasil não produz os insumos necessários para parte das pesquisas de vacina ou mesmo do teste. E isso significa que não tivemos nem financiamento, nem educação, nem recursos humanos suficientes para formar pessoas para hoje estarem criando empresas para produzir esses insumos. Então, a resposta é sim, estamos com um grande problema e, apesar desse grande problema, os cientistas sem recursos, as pessoas atuando na área de saúde sem recursos, estão trabalhando arduamente para tentar responder sim, a ciência vai te salvar. Eu gostaria de saber também da professora Solange Binotto Fagan, professora, e também do professor Alencar. Nós estamos pagando esse preço e exatamente, eu acredito que vocês vão ao encontro desse pensamento da professora Márcia Barbosa, de que nós poderíamos estar vivendo um outro momento se a educação aqui no Brasil voltada à pesquisa fosse uma educação includente a favor dos pesquisadores, professora Solange. Certamente, eu acho que é um tema muito relevante e eu adicionaria uma pitada aí no que a Márcia falou, que a maioria dos pesquisadores brasileiros, eles também são docentes. E esse é um outro aspecto que nós estamos, no meio dessa pandemia, completamente abraçados, a questão da educação e a questão da pesquisa. Então, aflorou agora ainda mais um aspecto que no Brasil a gente não tem o pesquisador enquanto profissão, e sim o pesquisador, ele está por trás dessa bandeira do docente, do professor de ensino superior. Então, eu acho que tudo isso aflorou ainda mais
essa característica que o Brasil tem de não investir exclusivamente em pesquisa de ponta e em pesquisa básica também. E baseado em tudo isso ainda, a gente tem todos esses cortes, a gente vive sofrendo ameaças, como nós estávamos com as bolsas do CNPq, aí a gente sofre uma ameaça, a gente tem que correr atrás para justificar a importância, aí no outro dia aparece um edital, então a gente está sempre, parece que além de estar com as calças na mão, correndo atrás de alguma coisa para justificar o nosso trabalho como pesquisador, como orientador, como formador de recursos humanos, e desde ciência básica. Então, claro que aflora ainda mais a ciência aplicada, mas o Brasil sofre drasticamente porque não investe também em ciência básica. E se não temos esses pesquisadores, como os teremos lá na ponta em desenvolvimento de processos e produtos? Professor Alencar. Bom, então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né, e pela oportunidade. Eu acho que, claro, nós somos suspeitos aqui para falar, né, mas o tema ele é de grandiosa relevância, especialmente para o momento que a gente vem vivendo agora com a pandemia. Então, eu concordo em tudo, né, o que as professoras colocaram. Como a professora Solange bem comentou, né, a nossa pesquisa aqui no Brasil, ela acaba sendo em grande parte vinculada, né, às universidades, quanto também nos voltando e relacionando à docência, à pós-graduação, e a gente vem vivendo um momento realmente de grandes cortes. Vou trazer aqui em especial a questão das bolsas, né, além da iniciação científica, de pós-graduação. Então, quando a gente faz uma análise comparativa do nosso país com outros países, né, como países norte-americanos, países europeus, que vêm desenvolvendo a maior quantidade de pesquisas voltadas para a pandemia, né, em diferentes aspectos, não somente para o desenvolvimento de novas terapias e de vacinas, mas também de tecnologias que venham a favorecer a própria telemedicina, né, o nosso país ele tem essa deficiência gigantesca. Então, sim, a gente precisa de maiores investimentos para justamente a gente conseguir, talvez, quem sabe, contornar essa situação. Então, eu vejo que de um bom tempo para cá, a gente vem tendo a nossa ciência brasileira um tanto quanto desvalorizada, e agora a gente vê um momento em que isso, né, tem um efeito rebote, em que a população agora espera que os cientistas brasileiros tragam uma solução. Então, a gente precisa, com certeza, de investimentos. Professores, a gente, né, diante de todas essas dificuldades, adversidades, a gente está vendo aí na mídia também que as universidades estão unidas e engajadas para discutir formas de enfrentamento, né? Como é que o trabalho está sendo realizado mesmo com esse descrédito antigo, né, digamos assim, agora, como o professor destacou, está se dando essa visibilidade, essa esperança. Como é que está sendo esse trabalho? Vai muito também da união das universidades, as universidades estão se unindo? Fazer coisas para, vamos dizer assim, melhorar e resolver o problema da pandemia. Ou seja, tem pessoas da área de engenharia que agora estão produzindo esses capacetes, estão produzindo materiais, estão produzindo respiradores, que não era a sua área de pesquisa. Ou seja, as pessoas utilizaram o seu conhecimento para cobrir setores que no Brasil já deviam estar desenvolvidos, porque construir respiradores não é responsabilidade da universidade, é responsabilidade das empresas. Mas como o Brasil não tem um setor empresarial robusto que possa produzir todas as coisas, as universidades passaram a cumprir este papel. É muito esforço. Obviamente, montou-se uma rede de solidariedade, ou seja, as universidades estão trabalhando entre si, o setor empresarial tem apoiado na medida do possível, mas nós estamos sim pagando o preço, não só de não ter uma pesquisa bem financiada na universidade, mas o fato de, não tendo a pesquisa por longo período de tempo, a gente não ter hoje um setor de inovação ou mesmo da produção de equipamentos básicos bem desenvolvidos no Brasil. Então, a gente está, sim, pagando preço maior do que não ter pesquisa acadêmica. A gente não tem pesquisa nas empresas. Eu acho que essa rede de solidariedade, ela tem ficado bem evidente na pesquisa. A gente tem
uma integração muito grande, mas de nada adianta a gente ter que suprir um problema que já tem uma origem muito anterior. Então, a gente está fazendo um paliativo. Um paliativo de não ter feito o dever de casa. A gente está percebendo essa grande dependência, né, de países, principalmente da China, né, com suprimentos. A gente está percebendo assim, muitos profissionais da saúde sofrendo muito em função de não ter um mínimo de EPIs. Por quê? Porque os EPIs nós não os conseguimos muitas vezes produzir no Brasil, somos muito dependentes. Então, não é só uma questão de pesquisa em si, mas é de criar um setor cada vez mais independente. Tomara que com tudo isso a gente consiga ter uma lição de casa também, de que a gente, ao mesmo tempo que globalizou demais, a gente esqueceu de cuidar dos nossos lugares e do nosso país e de ter essa diversidade. Então, isso ficou muito evidente. E na hora que gera uma pandemia, cada um vai olhar para si e vai dar prioridade para atender a sua população. E a gente vai sentir isso muito claramente com a questão das vacinas, né? As vacinas têm uma corrida mundial, mas a gente está bem atrás de outros países que já estão em testes mais avançados e certamente nós vamos ficar atrás para receber os primeiros resultados da vacina também, infelizmente. Então, é um percurso longo, mas que a gente já tem um gap, infelizmente, difícil de tentar corrigir, por mais que todo mundo some esforços agora. O professor Alencar vive uma realidade, por exemplo, aqui na Universidade Franciscana, em que ele já, de certa forma, recebe muitos acadêmicos que passaram, por exemplo, pelos bancos escolares das universidades e vem, por exemplo, participar de um programa de pós-graduação em nanociências aqui na Universidade Franciscana. Agora, eu trago para vocês, e gostaria até que ele, de certa forma, falasse para a gente agora, a gente carece, professores, também daquela ideia de que a ciência ela não precisa ocorrer só na universidade, ela já tem de existir lá no ensino médio, eu diria até mais. Ela deveria existir lá no ensino fundamental. E aí a gente recupera, por exemplo, eu sou de uma geração, por exemplo, em que ir ao laboratório na escola era uma coisa muito remota, era uma coisa quase que rara. A gente ia fazer um trabalho uma vez por bimestre, na época do bimestre, a gente ia uma única vez. Né? Isso, de certa forma, na disciplina de ciências, né, e depois com a biologia, com a química e com a física, já no ensino fundamental, no ensino médio, nós não deveríamos, de certa forma, estar mais presentes em laboratórios e daí sim, de certa forma, provocarmos essa vocação em todos nós, estudantes, do gosto pela ciência e, consequentemente, fazer com que nós fôssemos cidadãos que cobrássemos mais dos nossos governantes, dos nossos legisladores em relação a investimentos na ciência? Professor Alencar. Sem dúvidas, Rogério. A gente acredita que, com certeza, né, se nós tivéssemos estrutura melhor, maior investimento, nesse caso também, né, por parte de instituições escolares, né, e do próprio governo, quanto ao desenvolvimento de laboratórios, por exemplo, em escolas, isso com certeza iria favorecer muito, né, o ativar aquele espírito de, quem sabe, um aluno que no futuro pudesse se tornar um cientista no desenvolvimento de pesquisa básica, no desenvolvimento de pesquisa de ponta. Então, esse exemplo, como você mesmo colocou, né, de ir até o laboratório de ciências, por exemplo, de uma escola uma vez na semana, é o melhor exemplo que a gente tem dessa carência. Eu, por exemplo, também, na minha época de escola, ensino fundamental, digamos assim, também. Aquela visita ao laboratório era muito esporádica, até porque nós não tínhamos a devida estrutura, né? Também o preparo, quem sabe, de alguns professores, né? Então, a gente vê aí uma importância muito grande de uma educação continuada, como, por exemplo, uma própria pós-graduação. E vou trazer aqui o exemplo, né? No caso, nós, como instituição, a AFN, o programa de pós-graduação em nanociências, seguidamente a gente tenta justamente trazer, né, o aluno de escola para dentro da universidade, os seus professores, para justamente tentar, né, estimular e tentar aflorar esse desejo pela ciência, porque muitas vezes, até mesmo quando nós nos perguntamos, né, isso até a nossa reitora também já nos colocou, quem são os nossos pesquisadores? Essa é uma pergunta fundamental, né, e que muitas vezes a gente tem um certo desconhecimento, e a população em geral, por não ter esse devido acesso, esse contato, né,
que seria com certeza o ideal. Eu quero aproveitar essa pergunta do Giareta para fazer uma pergunta, e a resposta do professor, para fazer uma pergunta para a professora Márcia. Ontem, eu entrei numa discussão numa sala de discussão que a professora Solange acabou compartilhando no Facebook, e bem na hora que a professora Márcia fez uma pergunta, era uma sala de discussão da Academia Brasileira de Ciências, chamam de webinário, né, professora Márcia? E a senhora perguntava a questão de falta de recursos humanos aqui no Brasil, né, a falta de pesquisadores. E vem um pouco isso que o Giareta perguntou, da falta de incentivo, né? O que a senhora acha que se deve a isso, assim, e o que fazer para contornar essa situação? Em primeiro lugar, hoje no Brasil, o percentual de jovens que estão cursando ou cursaram o ensino superior na faixa etária de 25 a 35 anos é mais baixo que a média da OCDE. É mais baixo do que o número da Colômbia. Então, nós temos pouca gente cursando o curso superior bom. E nas áreas de ciências, esse percentual é ainda muito mais baixo. Por quê? Porque os cursos, vamos dizer assim, número de cursos, preferencialmente no Brasil, são aqueles cursos mais baratos de abrir, que é direito, administração. Um curso de ciência, como bem disse o professor Juarez, tem que ter laboratório. E laboratório custa dinheiro. Então, assim, temos poucos cursos de ciências, temos poucas pessoas formadas em ciência. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que estimular a criação desses cursos, ampliar o número de vagas, e, ao mesmo tempo, temos que estimular os jovens para gostar de ciência. Nós estamos vivendo um momento que ciência está sendo discutida amplamente. Como foi bem mencionado, a Academia de Ciências, por exemplo, está fazendo todas as semanas webinários para discutir diferentes aspectos do Covid-19, mas pretendemos continuar fazendo isso depois do Covid-19. Tá? Para atrair as pessoas, para as pessoas discutirem ciência, para isso nas escolas ter discussão sobre ciência e, quem sabe, com isso estimular mais pessoas a quererem ser cientistas. Porque nós não vamos conseguir desenvolver inovação no Brasil se nós não tivermos um número de pessoas formadas tão grande que dê para cobrir as necessidades da vida acadêmica e das empresas. Hoje, se a gente resolvesse fazer inovação, se a gente tivesse um monte de empresas querendo produzir os insumos que a gente tanto necessita, os equipamentos que a gente tanto necessita, nós não teríamos mão de obra. Então, precisamos, sim, estimular mais os jovens, para ter mais gente fazendo ciência, para, assim, a gente conseguir ter recursos humanos necessários para fazer essa transição de um país que produz ciência e produz tecnologia. E também, professora Solange, lhe pergunta a questão de ficar com os pesquisadores no país, né? Não mandar para fora para ir atrás de recursos para pesquisa também, né? Certamente, essa migração dos nossos pesquisadores é que nos preocupa. Hoje mesmo, quando a gente está na mídia, ouvindo, né, depoimentos de principais pesquisadores no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, os grandes headings, né, desses hospitais são brasileiros. Gente, são pessoas que podiam estar aqui fazendo toda a diferença no nosso país, estão coordenando centros de pesquisa mundo afora. Então, isso que dói para nós, cidadãos brasileiros, né, que investimos na formação dessas pessoas, e dói ainda mais eles não estarem aqui desenvolvendo pesquisa, medicamento, alternativas para a nossa população. Então, isso é algo que me entristece muito como cidadã, como alguém que paga imposto e gostaria de ter isso revertido. E não é culpa deles, eles foram pelas melhores oportunidades, estão fazendo a diferença lá e isso vai repercutir também para nós. Mas essa perda dessas mentes preciosas é que nos dói muito. E eu queria levantar uma questão sobre a questão da pesquisa e da relação com o ensino, que são as fake news e essa questão da alfabetização científica. O que a gente vê hoje, e principalmente a população que está sendo mais atingida pela pandemia nesse momento, são pessoas que tiveram baixo acesso à educação e não tiveram justamente essa educação científica que as permite diferenciar o que é uma notícia real e o que é uma fake news. E é isso que, infelizmente, está
matando a nossa população. Então, eu acho que temos muito assim a investir nisso, até para alfabetizarmos a nossa população e ela entender o que realmente a ciência é capaz. A professora Solange traz esse relato, que inclusive foi resgatado pela Bruna, né, de pesquisadores do investimento. Aqui, por conta da produção do programa, eu fiquei sabendo, por exemplo, que o professor Alencar Machado, recentemente, descobriu algumas oportunidades de pesquisa, professor, em relação à Covid-19 também, mas infelizmente teve o financiamento disso, o recurso disso, negado pelas instituições que o senhor poderia procurar. Rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, professor, eu gostaria que o senhor só relatasse para a gente como é que isso influenciou na sua persistência de seguir com a pesquisa, apesar eu diria assim, dessa falta de incentivo, não sei se eu posso colocar assim, tentativa de marginalidade, mas dessa falta de incentivo, professor, que eu acho que daqui a pouco, não só o governo do estado, mas o governo federal poderia ter lhe auxiliado mais, e para que não ocorresse exatamente isso que a professora Solange acabou de dizer. Daqui a pouco nós temos pessoas muito inteligentes, muito boas aqui, mas que acabam indo para fora do país porque não encontram recursos para permanecerem aqui. Uhum. Exatamente. Assim, aproveitando esse gancho, né, da questão internacional, por exemplo, eu mantenho contato com um grupo do exterior de pesquisa, no qual eu desenvolvi parte do doutorado lá do Canadá. E essa ideia de desenvolver um projeto dentro da própria UFN, aqui no estado, surgiu através de uma reunião que nós tivemos, que eu tive com esse grupo, e que foi comentado sobre algumas questões que nós mesmos já vínhamos estudando, né, até dentro da Universidade Franciscana, que podia ser utilizado para o desenvolvimento de pesquisa relacionada à Covid-19. Então, foi pensado numa proposta, junto com uma pesquisadora, a doutora Ana Andreasa, e foi submetida essa proposta através de agências de fomento lá do Canadá, junto à Universidade de Toronto, e nós aqui também elaboramos um projeto, junto com o nosso grupo de pesquisa e outras parcerias do Estado, né? E submetemos, então, digamos, parte dessa ideia, desse interesse aqui no Brasil, através das nossas agências de fomento. E daí, eu não gostaria de usar o termo frustração, né? Mas foi feito todo um estudo, toda uma elaboração. Isso exige não apenas tempo, mas, enfim, né, todo um estudo literalmente aprofundado sobre o tema. E daí, enquanto nós aqui, infelizmente, tivemos a negativa dessa nossa parte, o pessoal lá do Canadá acabou aprovando a parte, digamos, que seria relacionada a eles. Então, fica aquela pergunta, né? É bem a questão do investimento. Lá o pessoal investe mais em pesquisa e eles viram essa ideia como uma ideia, digamos, de alto padrão, enquanto que aqui, infelizmente, nós não tivemos, quem sabe, esse mesmo retorno, essa mesma perspectiva. Digamos, eu não gostaria também de culpar a agência ou as agências de fomento, mas é bem uma questão de repasse, né? Então, a gente não tem aquele repasse via governo de um valor tão considerável ou expressivo que consiga abranger todos os trabalhos, todas as ideias que acabam surgindo no nosso país. São ideias brilhantes. E quem sabe, muitas vezes, exatamente isso faça com que os nossos pesquisadores acabem migrando para outros países onde se tenha maior recurso, maior investimento, em que a pesquisa já vem há mais tempo, né, sendo vista com bons olhos, digamos assim. Então, foi mais ou menos isso que acabou acontecendo, mas a gente segue na tentativa ainda, né, de conseguir, quem sabe, algum recurso para que a gente venha desenvolver esse nosso estudo. Ainda bem, professor Alencar, ainda bem que a frustração o senhor deixa de lado, embora ela ocorra. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, né? Na sequência, nós vamos voltar com esse tempo. Hoje o programa Universo Acadêmico Entrevista está falando sobre investimento na ciência. Estamos recebendo 3 convidados e a Bruna Tasqueto, minha colega aqui de UFN TV, conduz o programa junto comigo. Rapidinho, um intervalo e já voltamos para mais bate-papo. A Prefeitura está tomando medidas efetivas para impedir o avanço do Covid-19, mas é preciso que cada um faça a sua parte. Reforce os hábitos de higiene,
Lave as mãos e mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite aglomerações e só saia de casa se for realmente necessário. A prevenção depende de nós. Para ficar sempre bem informado, acesse santamaria.rs.gov.br/coronavírus. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico Entrevista e o tema do programa de hoje é o investimento na ciência. Quem faz companhia comigo neste programa, na condução do programa, é a Bruna Tasqueto, minha colega de UFN TV, e a gente está recebendo também como participantes, né, deste programa, a vice-reitora da Universidade Franciscana, a professora Solange Binotto Fagan, a diretora da Academia Brasileira de Ciências, Márcia Barbosa, e também o professor Alencar Machado, que coordena o programa de pós-graduação em nanociências aqui da Universidade Franciscana. Professores, nesse início de segundo bloco, a gente até estava, no finalzinho do primeiro, né, a gente estava falando sobre essa questão dos doutores, da quantidade, do incentivo. Eu fiz rapidamente um levantamento e entre 1997 e 2017 nós tivemos um crescimento na quantidade de doutores aqui no Brasil da ordem de 10%. Na avaliação de vocês, esse crescimento, ele contribuiu de certa forma para a falta de recursos no país, uma vez que talvez nós não estivéssemos totalmente preparados para absorver a quantidade de pesquisas e a quantidade de doutores que já havíamos lá no final do século passado, início deste século, e ainda mais agora com acréscimo de 10% na quantidade de doutores? Gostaria que a professora Márcia, que é diretora da Academia Brasileira de Ciências, começasse respondendo isso para a gente, professora. Bem, a formação de recursos humanos vem crescendo de forma regular e ininterrupta, e o financiamento também vinha crescendo até aproximadamente 2013, 2014, ou seja, até ali o cobertor não estava curto. Tá? E o que a gente tinha para financiar isso? A gente tinha um fundo chamado FNDCT, que é o seguinte, todo o lucro que as empresas de energia, óleo, gás recebem, elas tinham um percentual que tinha que ser investido em ciência, tá? Um percentual desse lucro. Isso era um dinheiro bem razoável, conseguia financiar boa parte da ciência. A partir de 2013, 2014, esse fundo não só começou a ter menos dinheiro, porque a gente começou a ter uma crise econômica, mas também ele começou a ser usado para outras coisas, meio misteriosamente outras coisas. E agora, com contingenciamento, ou seja, disseram assim, olha, a partir de 2016 não pode se gastar mais do que X, ponto, a gente nem que consiga crescer mais e ter mais para os fundos, a gente não vai conseguir financiar essa ciência. Tá? Em paralelo, mesmo que as empresas queiram financiar a pesquisa dentro das universidades, isso é muito difícil, porque o marco legal foi aprovado, mas está lá, sem ser regulamentado devidamente. Então, a gente está num ambiente em que a gente formou mais gente e a gente não consegue crescer nesses investimentos. Mas deixa eu dizer uma outra coisa sobre formar gente. A gente está formando muito mais gente, porque tinha que sobrar gente nas universidades e essas pessoas tinham que estar montando empresas. O problema é que montar empresa no Brasil, pequena empresa, é tarefa de gincana. E as pessoas não têm treinamento para isso. E nós não temos financiamento adequado para isso. Então, assim, são várias coisas. A gente tem que implementar formas de formar pessoas para elas serem mais empreendedoras, formar muita gente, e quebrar é parte do processo. Ou seja, as pessoas vão ter que abrir muita empresa e quebrar muita empresa, e isso não pode acabar com a vida das pessoas, como é na legislação brasileira. Então, é um monte de coisas que nós temos que mudar. Não vamos colocar a culpa na formação de muito doutor, porque formar muito doutor é muito bom e importante para qualquer país. Professora Solange, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. A gente teve esse acréscimo de 10%, o que demonstra uma certa aptidão do brasileiro também para participar da pesquisa, mas talvez não estivéssemos, na sua opinião, preparados para absorver tanta gente assim, um crescimento tão rápido em 2 décadas, ou de fato faltou investimento para que isso ocorresse? Eu acho que é muito do que a Márcia coloca, assim, há todo um contexto de que a gente vinha crescendo muito na formação, estamos ainda, mas como absorver essas pessoas com a qualidade e com
com todo esse envolvimento que isso demanda. Nós estamos num contexto de que a pesquisa ela está sendo subutilizada, quer dizer, a gente tem cortes cada vez maiores. A gente, ao mesmo tempo que a nossa formação de mestres e doutores sempre foi muito ligada à formação e à academia, nós também temos um número muito decrescente de estudantes no ensino superior, até porque a nossa população está envelhecendo mais. Então, tanto em instituições públicas como privadas, a gente tem visto cada vez menos o ingresso de estudantes, porque, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem um corte muito grande entre os alunos que vão do ensino médio para uma universidade. Então, tudo isso também, aliado ao ser um professor docente, aliado ao ser um professor pesquisador, vem toda essa outra bagagem que é muito complexa da questão empreendedora. Então, esse é um outro trabalho que as universidades cada vez mais vão ter que trabalhar, principalmente na pós-graduação, para trazer alternativas para os estudantes. A gente tem buscado aqui na UFN, por exemplo, ano passado, a gente criou, junto com o nosso ambiente de inovação, disciplinas e cursos específicos para os nossos alunos de pós-graduação, para tentar jogar essa sementinha do empreendedorismo, de usar os seus trabalhos que foram feitos por muito tempo, transformar isso num negócio, num investimento. Mas é difícil, isso não é algo simples, porque nós, professores, não temos essa formação e nós precisamos levar o estudante a algo que, às vezes, nem nós, né, desculpa a ignorância, mas nem nós acreditamos. Então, é uma concepção muito grande que a gente precisa trocar em todos os níveis. E isso só vai acontecer, essa virada de chave também, de ligar a pesquisa, a inovação, o empreendedorismo, se nós tivermos muitos doutores, se nós tivermos muitos pesquisadores. Não é buscando um pesquisador aqui e outro ali que a gente vai formar essa nova massa que a gente quer pensante e empreendedora. E eu concordo assim com a Márcia, a gente precisa ter muito doutor, nós precisamos mudar esse número, essa relação per capita, porque senão a gente vai estar trabalhando sempre nesse limbo entre pesquisa, entre docência, entre alguns que estão nas empresas, sem esse viés de desabrochar realmente um diferencial. Professores, e vocês acham que com essa questão da pandemia, né, do mundo olhando para a ciência, né, buscando na ciência uma saída, vai haver aí alguma luz para o futuro? Vai mudar alguma coisa? Ou vai ficar, ou muito também vai se falar agora e depois pode ser que não se fale mais, ou isso vai deixar um legado assim para a ciência? Dá para ter assim um pensamento otimista em relação a isso? Tanto também para se dar mais valor para a ciência e para quem está em casa vendo esse trabalho todo, daqui a pouco ser incentivado a virar pesquisador? Bem, deixa eu falar primeiro sobre uma coisa muito importante que está em pauta agora, que é o método científico. Se a população conseguir entender que ciência não é magia, que não existe endeusamento da ciência, porque a ciência ela acredita em evidências. Se a gente conseguir ensinar isso para a população nesse momento, a gente já está no lucro. Porque aí nós vamos ter um cidadão, uma cidadã, que quando alguém disser alguma coisa, vai dizer assim, me mostra as tuas evidências. Quando entrar no embate, vai dizer assim, aqui estão as minhas evidências. Todo mundo vai virar um pouco cientista nesse aspecto. Se a gente sair dessa pandemia com esse lucro, eu já estou muito feliz. E, em paralelo, a gente tem que entender que quando a gente quer resolver um problema complexo, e vou dizer, a pandemia não é nem tão complexo assim. Ele é complexo, mas ele, por exemplo, não tem o grau de complexidade de aquecimento global, porque ele é um problema que tem uma solução que é a vacina. Mas quando eu quero resolver um problema que envolve muitas pessoas, eu tenho que ter um plano. E esse plano funciona melhor se ele for nacional, se ele for mundial. E aí eu vejo um ganho, porque neste momento as pessoas que estão fazendo no mundo pesquisas sobre vacina, sobre medicamentos, elas acordaram que qualquer que seja a solução, ela vai ser mundial, ou seja, não vai ter patente. Isso já é um ganho. Isso pegou a ciência e transformou ela numa ciência aberta, numa ciência que é falada por todo mundo.
Só o fato de eu ter pesquisadores e pesquisadoras de alto nível que estão se dispondo a conversar com a população também já é um ganho. Então, assim, ganhamos. Quanto mais nós podemos ganhar, vai depender do nosso trabalho, junto a quem faz política, para a gente conseguir colocar essa ideia de que ciência gera desenvolvimento. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um material que a gente encontrou aqui. Em seguidinho, eu quero que a Bruna, inclusive, retome esse assunto da questão da pesquisa, especificamente na questão do home office, porque eu acredito que para vocês mulheres, principalmente as mulheres mães, não deve estar sendo nada fácil dar aula, cuidar dos filhos, pesquisar e tudo mais, e a Bruna vai trazer isso para a gente. Antes, rapidamente, eu só quero mostrar na tela para vocês aí, ó. E a gente tomou como ideia, né, a quantidade de papers. O que são papers? São publicações feitas pelos pesquisadores na rede mundial, né, na internet. E aí, se a gente pegar a posição do Brasil, professor e Bruna, a gente vai observar que o Brasil, ó, aparece em posições muito atrás do primeiro colocado. Pegamos, por exemplo, Biologia e Agricultura, 39ª posição de 44, né? Se a gente for comparar, por exemplo, Bioquímica, Química, Engenharia, Matemática, que a gente está vendo aí, ó, a posição do Brasil é essa posição em verde destacada, né? E a quantidade embaixo. Nós estamos ainda muito distantes. Se nós olharmos agora outras áreas também, ó, também baseado na publicação de 1000 papers, né? Que é a quantidade. O Márcio Santos está colocando para nós agora, então, ó, medicina. Vamos pegar medicina, por exemplo, né, nesse tempo de pandemia. Ó, o Brasil aparece na 45ª posição em publicações de pesquisas de 58 países, por exemplo. Se nós pegarmos aqui, ó, computação, né, 34ª colocação, tem também um outro cronograma que a gente preparou com a quantidade de 100 papers, que é uma quantidade um pouco menor de publicação. E aí a gente acaba vendo. E eu destaco para vocês, por exemplo, a educação, que é uma área importantíssima, a educação, e a quantidade de pesquisas publicadas por conta do Brasil, né, nos últimos anos, a gente vê aí o Brasil na penúltima posição, né, 53º de 54 países. Então é um panorama que mostra números assim em relação ao atraso do Brasil nas pesquisas. E eu gostaria de saber de vocês como é que nós podemos mudar esse panorama. Será que não está faltando um pouco mais a gente, de certa forma, levar um pouco mais esse lado assim e definir mais algumas linhas de pesquisa? Bom, isso é um resultado de muito tempo, né, de descrédito das aplicações, inclusive financeiras, né, na pesquisa. Mas eu concordo que agora há todo um movimento colaborativo no Brasil e pelo mundo se trabalhar em alguns temas. Infelizmente, algumas áreas elas têm sido vistas até por agências de fomento sem grande possibilidade de investimento, né? Você mostrou por últimos dados das áreas das ciências humanas, e essa é uma área que ano a ano a gente tem visto assim, parece que nacionalmente não se dá importância do ponto de vista de agências de fomento para essas áreas, e isso é muito complexo, e isso reflete também na nossa produção, no envolvimento dos docentes. Mas eu acho que o momento agora, assim como tem sido na área de educação, em todas as outras áreas, é de um trabalho cada vez mais colaborativo, cada vez mais de ciência aberta e de buscar essa integração. Então, a Márcia bem lembrou ali, né, a ideia de que tudo que se pesquisa hoje em Covid é aberto ao mundo, não limitado a patentes. Então, eu acho que a gente também vai aprender, e a gente precisa aprender. Eu acho que todo esse momento que a gente está, a gente precisa aprender que algumas áreas, alguns investimentos são fundamentais. E a gente está percebendo que as ciências humanas são muito importantes, porque a gente está vivendo todo um outro contexto da saúde humana, da relação humana, que por vezes a gente estava deixando de lado, e isso é um reflexo também no Brasil dessa produção científica. Sim. Professora Márcia, qual é a sua opinião sobre isso? A senhora acredita que, de certa forma, as universidades têm força política também para mudar essa situação, esses números que a gente acabou de ver? Bem, de novo, eu vou falar que a gente precisa ter uma coisa unificada e global. Tá? A gente precisa ter um projeto. Infelizmente, o Brasil, desde sua formação, só teve um projeto do país, que é a escravatura.
Tá? Então, ele se molda, já vinha se desenhando para destruir o ensino superior de qualidade e montar um escolão. Tá? Até o fato da gente estar enfrentando uma pandemia agora, vai conseguir frear um pouco esse projeto de Brasil que não é protagonista. Tá? E eu vejo um papel muito importante na coalizão das universidades, que são universidades de ensino e pesquisa. Essas universidades têm que, sim, estar unidas para a gente desenvolver um projeto de país que realmente favoreça a ciência que gera inovação e desenvolvimento. Isso tem que ser um projeto de país. E as universidades são as que formam as pessoas que podem ser os políticos e políticas que vão fazer essa transformação. Então, dentro do que a gente ensina, além de ensinar conteúdos técnicos, nós temos que trazer essa discussão constantemente de que país é esse que nós vamos desenhar. E vamos quebrar esses muros entre ciências sociais e ciências exatas, porque esses muros não existem. O que existe é o conhecimento. Então, a gente tem que trabalhar como universidade no cidadão, na cidadã global. Não naquele engenheiro ou médico que não consegue entender a importância que tem o Milton Santos, que foi a pessoa que entendeu que as nossas cidades, elas são cidades onde há um convívio entre o primeiro mundo e o último mundo. Tá? E que esse convívio é que está gerando agora o crescimento enorme da pandemia no Brasil. Ou seja, ter alguém da área de ciências sociais discutindo sobre o que nós vamos resolver na área médica ou da engenharia é muito importante. E é papel da universidade, das universidades unidas, formarem esse novo cidadão e cidadã brasileiro. Antes da Bruna vir com a questão do home office, professor Alencar, esse é o papel também do programa de pós-graduação aqui em Nanociências da Universidade Franciscana, é tentar destruir mesmo, de fato, esses muros, esses bloqueios, essas dificuldades, é isso? Sim, com certeza. Eu faço das palavras das professoras as minhas, né? E quanto a essa, digamos, desvantagem numérica ou de posicionamento do nosso país em relação às publicações, eu gostaria de adicionar também que as revistas científicas, né, elas estão cada vez mais exigentes. Então, elas nos exigem, às vezes, técnicas que são custosas financeiramente. E daí, os nossos grupos de pesquisa, não tendo recurso, não conseguem, quem sabe, desenvolver, né, essas técnicas de alto padrão, digamos assim. Outra coisa que até a professora Márcia bem já pontuou é a questão de que nos países mais desenvolvidos, então, muitas das pesquisas elas são realizadas em conjunto ou em parceria com empresas, com indústrias. E aqui no nosso país isso às vezes é um pouco dificultoso de se realizar. Mas, é claro, né, os pesquisadores vêm somando esforços nesse sentido. O programa de pós-graduação, inclusive, faz parte disso, de Nanociências. E a gente vem tentando cada vez mais desconstruir, né, essas barreiras, essas muralhas, para a gente atingir não somente as publicações, mas também o desenvolvimento de pesquisas que venham a trazer algum benefício, né, para a população, num sentido global, né, e universalizado. Bom, professores, agora uma pergunta assim um pouco mais pessoal, digamos assim, né? Diante de tantos desafios, eu queria saber como é que está sendo esse trabalho em casa, né? Esse home office, né? Toda essa estruturação para se trabalhar de casa. Como é que vocês estão lidando com isso? Pergunto para vocês, especialmente para a professora Solange também, que a gente sabe que tem 2 crianças pequenas, né? A gente acompanha um pouquinho pelas redes sociais como é que está sendo esse dia a dia da professora em casa com os pequenos. Como é que é esse desafio, né, dessa mudança nessa estrutura de trabalho, digamos assim? Deixa eu interromper um pouquinho, porque eu sou o lado bom, né? Eu sou a pessoa que não tem filhos e consegue trabalhar plenamente. Mas, mesmo assim, eu tenho cérebro, então eu percebo que a gente tem um problema. Tá? E esse problema ele já foi medido. Tem um trabalho muito bonito feito por uma editoria de uma revista que percebeu que as mulheres, neste momento do Covid-19, elas estão submetendo muito menos trabalho. Tem um outro trabalho na área de ciências econômicas que mostra
que as mulheres estão pesquisando muito menos o Covid-19. Porque, assim, foi um novo tema. Então, as mulheres que estão conseguindo produzir estão só produzindo incrementalmente. Percebendo isso, eu escrevi para um blog, que eu escrevo no Globo, um artigo que eu chamei da pandemia ao pandemônio. Porque é isso. As mulheres que já são as responsáveis pelo trabalho doméstico, e não sou eu que digo isso, é o IBGE, que as mulheres trabalham 10 horas a mais por semana que os homens no trabalho doméstico, elas já são responsáveis por isso. Agora elas viraram professoras, elas viraram cozinheiras, elas viraram tudo dentro da casa. Tá? Elas estão tendo que acompanhar os filhos nos deveres feitos EAD. Tá? E, às vezes, tendo um único computador que tem que ser dividido entre isso e o home office. Tá? Essa produção não vai poder ser avaliada em mesmo pé de igualdade com os homens. Ou com pessoas como eu que não têm filhos. Não pode. Nós vamos ter que desenvolver regras novas para isso. Nós vamos ter que perceber. Agora, o bonito desse momento de estresse é que ele trouxe à tona um estresse que já existia, que já eram as mulheres que faziam a maior parte do serviço doméstico. Tem uma pesquisa feita por um grupo chamado Parent in Science, que é coordenado pela professora Fernanda Stanisławski, que mostrou que entre as pesquisadoras no Brasil, mais de 50% delas são as únicas cuidadoras dos filhos. As únicas cuidadoras. Agora pensa, essas únicas cuidadoras estão agora em casa sendo únicas cuidadoras dos filhos. Então, sim, a gente tem um problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Nós vamos ter que fazer réguas de avaliação para a progressão, em todos os sentidos, que levem isso em conta. Isso que a Márcia fala é um problema complexo e eu sinto no dia a dia, né? Porque toda uma estrutura que a gente tinha montada, organizada, de compartilhamento de tarefas com as escolas, com as creches, com o marido, isso vai por terra. Porque, assim, independente do compartilhamento, as crianças, se a mãe estiver em casa, a mãe é o problema. E a mãe é a solução. Então, assim, um depoimento muito simples. Se eu estiver em casa, é o pandemônio. Eu tenho saído até pelas manhãs para vir aqui para minha sala na UFN, que eu fico sozinha para poder trabalhar um pouco mais sossegada, porque é um momento que eu consigo me isolar, que em casa eu não conseguiria, porque com uma criança de 8 anos e uma de 2 é impossível. E isso reflete muito na nossa produtividade. Então, assim, o que eu percebo? Eu fico o dia inteiro conectada, tentando resolver as coisas, mas a minha produtividade não é a mesma quando eu podia ficar 6 horas, 8 horas mais concentrada. Então, isso afeta tudo. E isso afeta muito o psicológico também, porque a gente está sempre sob pressão e os filhos precisam resolver o problema da escola, que se a mãe fizer, faz, porque o pai não pode, não é para ele fazer, é a mãe que tem que sentar junto e aí vai. Então, as crianças também estão numa pressão muito grande, assim, também. Então, é todo um ciclo. E a gente realmente tem que ter muita persistência, paciência, porque isso afeta a todos e vai afetar muito a parte psicológica. A gente já vê casos de crianças que não querem sair de casa, crianças que já estão sendo afetadas por todo esse movimento que a gente acha que eles não estão entendendo, mas estão. A Beatriz, ela já, quando a gente fala em sair de casa, ela vai correndo buscar máscara e quer botar máscara. Então, isso já é um reflexo de que a gente está mudando muito, mas eles estão sentindo também esse estresse, tudo isso que nós estamos vivendo. E a pesquisa nem se fala, né? A pesquisa é aquilo que a gente tinha correndo, um trabalho que estava finalizando e que você vai tentar submeter. Realmente, a gente tem várias tentativas em trabalhar com projetos novos, mas por mais que eu trabalhe numa área de simulação, que poderia continuar, mas o contexto todo não nos permite. Então, certamente, Márcia, a gente vai precisar muito da ajuda de quem trabalha, principalmente com essa questão da inserção, do foco da mulher pesquisadora, vai ser um período muito difícil da gente ter essa igualdade em termos de produção acadêmica e talvez, como isso, nós vamos sair disso também psicologicamente, né? Eu acho que é um impacto muito grande que vai ter nessas mulheres pesquisadoras também.
dessa pressão externa que a gente sente também. Professor Alencar, gostaria que o senhor desse o seu relato aí também dessa situação. Quando a gente ouve pesquisadoras falando sobre isso, né, professor, a gente fica imaginando, né? Eu, por exemplo, também tenho filho em casa, a gente tenta conciliar. Eu acho que esse relato que a professora Solange deu é absolutamente correto. Se a mãe está em casa, ela tem uma relação afetiva, às vezes, muito mais forte, né, em relação ao pai. O pai, às vezes, é mais durão e tudo mais. E aí a mulher encontra dificuldades, de fato, para criar, para pesquisar e tudo mais. É um momento em que nós vamos ter que ter muita paciência também com as pesquisadoras, professor, porque muitas delas chegarão à universidade sobrecarregadas, cansadas, e aí eu faço, de certa forma, uma retomada daquela exigência que o senhor falava das pesquisas, das revistas, perdão, científicas, né? O pessoal vai ter que dar uma tirada um pouco no pé e ser um pouco mais compreensivo também, né? Sem dúvidas, é uma mudança muito grande que veio aí, né? Nos pegou até de surpresa, de um dia para o outro, toda essa desconstrução de um planejamento que a gente tinha para construir tudo de uma outra maneira, tanto na pesquisa quanto no próprio ensino também, né? Quanto ao relato da professora Solange, né? Volta e meia eu tenho que conversar com ela, tratar alguma coisa, e eu acabo conversando com a Beatriz, com o Pedro também, então tudo que ela pontuou aí, de fato, é verídico. E, com certeza, a mãe estando em casa, né, a tendência, pelo menos, acredito eu, na maioria das situações, é a criança buscar a mãe. E isso, sem dúvidas, né, toda essa situação, toda essa atenção que a criança vai exigir, né, da mãe, do pai, enfim, acaba, com certeza, refletindo na questão do desenvolvimento das aulas, também da produtividade na pesquisa. Então, vamos ver o que né, as nossas agências de fomento, os órgãos relacionados à educação, enfim, né, vão estar aí pontuando quanto à avaliação de produtividade para esse ano, porque certamente a gente tem aí uma queda bastante expressiva. Além disso, né, por exemplo, no meu caso, eu não sou pai, ainda pode ser que no futuro sim, não sabemos, né? Mas, por exemplo, a gente vem trabalhando na submissão de artigos científicos com dados que nós já tínhamos, né? Dados do ano passado, dados obtidos ali de modo rápido, né, do início do ano, mas alguns estudos a gente acabou não tendo como dar continuidade. E daí, de novo, aquela exigência das revistas científicas por trabalhos extremamente completos, né? Quem sabe agora, nesse momento, as revistas tenham que olhar para os estudos com outros olhos, para justamente não ter aí também um problema quanto ao número de trabalhos que as revistas vão receber, né? Porque, com certeza, esse momento ele é bastante comprometedor quanto à nossa produtividade. A Bruna fez um relato no primeiro bloco de que havia acompanhado, né, a manifestação da Academia Brasileira de Ciências por meio de redes sociais. Bruna, no último dia 7 de maio, ocorreu a Marcha Virtual pela Ciência. Ela foi organizada pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SBPC. E a professora Márcia, eu sei que participou disso, professora. Da minha parte, como colocação final, a gente já se encaminha para o final do programa. A Bruna, na sequência, pode fazer mais alguma colocação também. Mas como é que a senhora avalia rapidamente essa marcha virtual? As pessoas, de fato, estão engajadas e estão conscientes de que somente a partir de uma certa cobrança aos nossos legisladores nós vamos mudar esse panorama da ciência aqui no Brasil? Olha, vou dizer, a marcha teve muito sucesso, porque normalmente eventos da SBPC e a ABC teve envolvida também, são eventos que, lá sei eu, tem 100, 200 participantes. Teve momentos que virtualmente tinham 2.000 participantes nos debates que a SBPC promoveu. Isso já é um lucro em si. Então, eu espero que toda essa discussão, esse envolvimento, a ciência está em voga nesse instante, os cientistas estarem aparecendo vai ajudar muito. Duas coisas. Primeiro, a gente ter mais investimento em ciência. E segundo, o fato de ter mulheres aparecendo, vão fazer, nossa, não precisa ser o cientista não é só o homem de cabelo branco, espetado, tem pessoas bem normais, que nem a Solange, por exemplo, bem normais que são cientistas. Isso vai ajudar muito a estimular nossos jovens a querer fazer ciência, porque ciência é coisa para qualquer um. Bruna.
Professora, durante a marcha, né, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele anunciou uma liberação de recursos, né, 100 milhões para enfrentamento à Covid, 352 para laboratórios de biossegurança para enfrentar novas pandemias, enfim. Eu queria saber se esses recursos, né, a gente que nesse sentido é leigo, são suficientes, dão um fôlego ou ainda estão muito longe de serem ideais? Bem, esses prometidos recursos, nota a palavra prometidos recursos, eles são muito específicos. Ao mesmo tempo que ele lança esses recursos, ele lança um programa de bolsa de iniciação científica que não contempla uma série de áreas. Então, assim, ele dá com uma mão e tira com outra. Ontem, no webinário da ABC, a Embrapi, que é a empresa que está estimulando tecnologia, disse que não foram repassados esses recursos para os estudos que eles estão promovendo da pandemia, e que eles estão utilizando, como a Embrapi ela é público-privada, elas estão usando recursos próprios para cobrir. Então, assim, de um lado tem promessa que não é cumprida, que nem muitos dos editais do governo que não são pagos, tá? E, por outro lado, a gente está tendo que buscar outros recursos para continuar pesquisando. Tá? Eu espero que o ministro realmente dê uma solução para a extensão das bolsas de pesquisa dos estudantes de pós-graduação, porque elas são com tempo limitado. Então, se há alguma coisa importante para ele fazer agora, é ele se comprometer que o CNPq vai estender as bolsas por 3 ou 4 meses para todos os estudantes. Tá? Isso não foi feito no CNPq, só foi feito pela CAPES. Tá? Eu espero respostas com investimentos reais e, principalmente, com a eliminação do contingenciamento do financiamento, porque isso não foi eliminado. Tá? Então, nós vamos continuar com o mesmo teto de 2016. Enquanto isso não mudar, não tem discussão. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a participação de todas vocês, então. Começo agradecendo a participação da professora Solange Binotto Fagan, que é vice-reitora aqui da Universidade Franciscana, da professora Márcia Barbosa, que é diretora da Academia Brasileira de Ciências, uma carioca radicada cientificamente aqui no Rio Grande do Sul, uma cariúcha, é isso, né, professora? Isso. E também o professor Alencar Machado, coordenador do programa de pós-graduação em nanociências aqui da Universidade Franciscana. E, claro, um agradecimento especial à Bruna Tasqueto, minha colega aqui de UFN TV, que me ajudou na condução do programa com as perguntas também. Pessoal, eu quero agradecer, então, a participação de vocês, que nós possamos nos reencontrar em uma próxima oportunidade, falando talvez de números melhores da ciência. E eu já convido as pessoas que acompanharam o nosso programa pelo canal 15 da NET Santa Maria, pela UFN TV, que também podem encontrar esse programa lá no YouTube. Basta colocar o UFN TV lá no YouTube, a nossa programação também está por lá. As nossas divulgações também aparecem em redes sociais da UFN TV. Agradeço a sua companhia, eles também que estiveram aqui conosco. Um grande abraço e até uma nova oportunidade.